acho que uma das coisas bem importantes a gente perceber da teoria de biodança, e depois, obviamente, isso vai também acrescentar na metodologia, obviamente, né? São duas coisas ligadas uma na outra, é que a teoria de biodança ela tem um caráter evolutivo, né? Então ela tá assim sedimentada dentro de uma visão evolucionista. A gente pode dizer que essa evolução, né, é vista de uma forma sistêmica, e vocês vão ver, à medida que vão compreendendo melhor a teoria de biodança, né, que existe um fundamento, né, evolutivo nessa perspectiva. Né? Então, a gente procura sempre sedimentar a teoria de biodança sobre um aspecto, né, de, de perspectiva evolucionista, mas sistêmica, vendo a evolução da vida como uma rede, né? Que tem uma lógica. Então, dentro desse aspecto, o movimento humano, ele está inserido dentro de uma teia evolutiva da vida no planeta. Tá? E é isso, assim, o meu objetivo hoje pela manhã, né? É que a gente possa ter uma visão global dessa evolução do movimento como uma característica da vida em si, e isso abarcando a evolução do ser humano também. Tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, que a vida como fenômeno biológico, né, orgânico, ela se caracteriza, uma das características da vida é o movimento, né? Então, é claro que a gente vive de uma perspectiva sistêmica, a gente vai entender que todo o universo, ele é sempre movimento, né? Ele está sempre, a gente vive, a gente não tem a gente não percebe isso, né? Mas a gente está em um pequeno planeta que está se movimentando em alta velocidade dentro de um sistema solar que está se movimentando em alta velocidade e que está dentro de uma galáxia que está dentro, que compõe, na realidade, todo um universo, ou talvez melhor dizendo, um multiverso, né? E que também é puro movimento, né? Então, o movimento é uma característica da vida como um todo, é uma característica cósmica. Né? E na vida orgânica, na manifestação orgânica da vida, que é algo muito milagroso que existe em nosso planeta, né? E muito específico do nosso planeta, essa vida orgânica se manifestar num caráter evolutivo, como acontece aqui, né? É um fenômeno muito raro que acontece aqui no nosso planeta, né? E infelizmente desacralizado, né? Mas que tem uma sacralidade imensa, porque pela sua raridade, pela sua singularidade, né? Então, a gente entender que quando a gente chega no movimento humano, ele é resultado de um universo em movimento, né? Então, nós não somos assim. Os únicos seres que estão em movimento, né? Mas temos características específicas na nossa espécie, né? Do movimento da nossa espécie, mas isso está inserido em uma totalidade em movimento contínuo. Hum. Então, vamos assim começar a ver, né, dentro da vida orgânica no nosso planeta, o surgimento, né, da vida orgânica no nosso planeta. Então, a gente vai ter como primeira manifestação dessa vida orgânica os protozoários, aqueles seres unicelulares que apesar assim de a gente sentir que muitas vezes são banais, né? Eles não são banais porque eles são a origem das nossas células, eles são a origem da vida no nosso planeta, né? E esses pequenos seres, né, microscópicos, eles já nascem, né, já surgem com
mecanismos de movimento. Uma das características deles, né, são o movimento. E daí, então, a gente vai ter, aqui eu trago três formas, eu acredito que talvez tenham mais formas, né, mas assim, essas são mais comuns. Então, que são pequenos flagelos que fazem movimentos ondulatórios, né, os cílios que lembram um pouquinho as patinhas da centopeia, né, um monte de cíliozinhos que se movem para fazer a locomoção, e esse movimento de também abertura e contração, que é o movimento de partes do corpo que se expandem, né? Que chama de pseudópedes, né? Que são essas extensões que se abrem para alcançar algo ou para provocar o próprio movimento e depois se contrai, tá? Então aqui a gente já vê que a vida nasce com movimento, né? Então, vamos dar um salto imenso aqui, tá? Eu não vou falar, se a gente vai falar de todos os passos dessa evolução, a gente vai ficar, vai se dedicar só a isso, e depois a gente tem outros módulos, que é onde a gente fala mais extensamente da evolução da vida, tá? Esse é um assunto recorrente durante toda a formação. Mas então, vamos fazendo esse salto, né? A gente vai ter duas grandes diferenciações, né? Que são o movimento dos animais e das plantas. Eu só vou dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp, pessoal, porque tá com muito barulho, eu vou fechar ele, tá? Daí, isso. Ok. Ah, ok, tá. Que daí não fica atrapalhando no som da apresentação. Então, a gente tem as plantas e os animais, tá? Então, como duas grandes categorias, né? Os dois têm movimentos, né? Mas a característica das plantas é estar fixa, né? Nos lugares, ou ao menos a maioria delas, né? Ou galejando por alguma água, né? Mas elas não têm esse movimento que é propositalmente conduzido, né? Elas têm um movimento, esse movimento é fixo e elas fazem todo um tipo de organização, a vida, né, das plantas. A gente acha que às vezes as plantas têm menos importância ou menos ah, características assim evolutivas, né? Mas as plantas são seres ultra complexos, né? Muito sofisticados, uma floresta, né? Somente no nível das plantas é algo extremamente complexo, né? E o que que elas fazem, né? Elas têm um movimento que se chama tropismo, né? E elas buscam a luz, buscam as suas necessidades, a extensão das raízes no subsolo e tudo mais, né? Elas fazem esse crescimento lento, que é praticamente imperceptível para nós, tem outra velocidade, né? Mas elas têm um grau de fixação no solo, né? A maioria delas, que elas funcionam com mecanismos de atração, né? De atração dos animais para compor o ecossistema, né? E as plantas têm sistemas de comunicação super forte através das raízes, através de mecanismos que são imperceptíveis para nós, né? Mas as plantas são seres que a gente pode dizer que são muito inteligentes, tá? Hoje em dia, dentro da biologia, a gente vê as plantas como seres muito inteligentes, de uma inteligência diferente da inteligência dos animais, porque no caso das plantas, elas não têm um sistema nervoso central, etc., né? Mas dentro das perspectivas da biologia hoje, né, a gente não pode dizer que a inteligência seja característica somente de seres com sistema nervoso central. Tá? Então, tem formas diferentes de desenvolver essa relação inteligente com o sistema como totalidade. Então, a gente pode dizer também que a inteligência é uma característica da vida, né, como um todo, do nosso planeta como um todo, de Gaia, né? Então, e os animais, então, são seres que se deslocam, né?
e que eles vão ter essa capacidade de andar pelo território, seja esse território submarino ou terrestre, né? Mas eles têm essa capacidade de se deslocar, tá? Então, como uma grande diferença entre esses dois filos evolutivos, né, da vida. Então, daí entrando nos animais, eu gostaria de começar a falar do movimento dos animais, né? Então, a gente vai ter um primeiro movimento bastante comum nos peixes, tá? Que eu vou aqui adicionar um pouquinho a imagem, que é esse movimento ondulatório, tá? Então, se a gente observar os peixes, né? Eles têm esse movimento, né? Aqui a gente tem um tubarão, que é um ser super antigo, né? Então, ele tem esse movimento ondulatório. E a gente vai observar nos peixes o movimento ondulatório e em alguns seres terrestres também, né? Que à medida que a vida vai se deslocando para a Terra, alguns seres vão manter esse movimento ondulatório, como é o caso das serpentes, tá? Então, que mesmo na Terra vão ter movimento ondulatório. Então, à medida que esses seres, né, vão evoluindo, vocês sabem que inicialmente a vida estava dentro dos oceanos, tá? Então a vida começa, assim, a evolução dos animais começa principalmente com esse movimento ondulatório, com algumas exceções, né, mas com esse movimento ondulatório. Quando a vida vem para a Terra, né? Esse movimento ondulatório, ele é preservado em alguns animais, mas para outros fica muito difícil, né, de se deslocar na Terra, né, com movimentos ondulatórios. E essa coisa das quatro patinhas, né, então surge um outro movimento, que é o movimento da marcha, tá? Então, olha, opa, desculpe, já estamos em outra. Aqui, deixa eu ver se eu consigo acionar. Vocês observem como esses leões estão caminhando, né? Observem as patinhas de um lado e de outro, como vão se alternando, tá? Então, surge a marcha sobre quatro patas, tá? Então, observem bem como se alterna, tá? Essa, mas são as duas patas de um lado que vão para diante, depois as duas patas do outro, tá? Isso é uma característica bem comum, né? Dos animais de quatro patas. Mas existe, quando esses animais querem andar muito mais rápido, então surge o galope, tá? Aqui, tá? Então, observem as patinhas do cavalo, que ela já tem um outro tipo de movimento, né? É como um salto, onde por alguns segundos fica quase todas as patinhas fora, né? E elas fazem o movimento juntos. Daí, o que que acontece, né? Em determinado momento evolutivo, né? ah, alguns animais mamíferos, né? Que os mamíferos evoluíram na Terra, tá? Então, alguns animais mamíferos voltam para o mar. E o super interessante disso, eu trago como um dado interessante, eu acho super interessante isso. Eu gosto muito da teoria evolutiva, né? Então, eu gosto de observar essas coisas. E daí, então, o que que acontece? Quando surgem os mamíferos aquáticos, né? Eles já não têm o movimento ondulatório, mas eles vão ter um movimento de galope. Observem os golfinhos, ok? O movimento já não é ondulatório, ele é um movimento de galope, tá? Então é bem curioso esse dado evolutivo, né? E daí os primatas como um movimento muito específico, porque os primatas já começam a alçar, a levantar o tronco para disponibilizar as patinhas dianteiras para utilizar alguns instrumentos. Então, observem como o movimento do primata, né? Ele vai alternar,
né? Vai ser diferente do movimento dos leões, né? Então, é como que ele vai alternar a perna esquerda com a mão direita, né? A mão, a pata, né? E assim sucessivamente. Então, vejam como ele já vai ter essa oposição, que já é uma característica que a gente vai ver nos seres humanos, ok? Pela necessidade de liberar as mãos e pela necessidade de alçar o tronco. E daí eu vou pedir para vocês observarem também, né, a característica do rostinho. Esse eu acho que é um orangotango, né? Ele tem os olhos na frente, tá? Já não são olhos laterais, como é o caso dos animais herbívoros, como as vacas, as zebrinhas, né, etc. São animais que têm os olhos na lateral, tá? Então, esses grandes símios, né, já têm os olhos na frente, que é uma característica da nossa espécie, é uma característica muito importante, tá? Em nível de evolução cognitiva da nossa espécie, né? E daí o movimento humano, que vocês vão ver que segue um padrão semelhante do símio, né? E que evolutivamente a gente tem uma relação direta, né, com evolutivamente o ser humano tem uma relação direta com as espécies, com esse filo evolutivo. Hum? Deixa eu repetir um pouquinho aqui essa moça caminhando para vocês verem. Observem, ok? Então, já vai ter esse movimento diferenciado que é semelhante, né, ao movimento que a gente viu no orangotango, só que agora com a coluna reta, né, sobre os dois pés, não tem uma inclinação para frente, né? Existe uma coluna reta. Né? Bom, e daí então, isso significa, né, pessoal, que a corporeidade humana ela tem uma característica muito diferente das outras espécies. Essa característica dessa coluna reta, né? Essa coluna que se apoia sobre duas pernas, dois pés, né? E que faz essa oposição de braços e pernas como um deambular, né? Que permite o nosso equilíbrio e permite, né, todas as nossas danças, todos os movimentos que a gente faz. Então, quando a gente pensa em metodologia de biodança, né, vocês vão observar que quase todas as aulas a gente inicia com o caminhar, né? A gente faz uma primeira roda, que é para ajudar a integrar o grupo, né? Trazer essa energia de integração do grupo, que depois a gente vai ver que essa energia, ela também tem um dado relacionado ao tônus muscular, tá? Um equilíbrio do tônus muscular, uma integração através do tônus muscular, a integração de todo o grupo a partir do tônus muscular, mas logo depois a gente parte, em geral, para ah, o, uma, para o caminhar, né? Então, a gente, a gente busca, né, trabalhar o caminhar como um elemento de motricidade muito básica. E às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas a gente sempre começa com caminhar, por que essa repetição? Eu quero uma coisa nova. É necessário a gente trabalhar sempre o caminhar. A gente vai variar, né? A forma como a gente vai apresentar ele, né? Às vezes a gente pode fazer ele um caminhar que a gente faz sozinho, né? Ou seja, singular, né? Só nosso. Ou às vezes a gente vai fazer em dupla, vai fazer em grupo, vai ir ao encontro do outro, vai fazer caminhares, não sei, mais vitais, mais decididos, mais alegres, né? Tem mil formas de trabalhar o caminhar, mas o caminhar sempre deve
ser trabalhado em biodança. Por quê? Porque ele é a base motora de equilíbrio, de tônus muscular, de ímpeto vital para todas as outras danças, né? Então não adianta a gente fazer danças super sofisticadas se a gente não trabalha o caminhar. Por quê? Porque vai ser frustrante para o dançarino, né? Vai ser frustrante para aquela pessoa que dança, porque ela não vai conseguir conhecer a sua motricidade, desenvolver a sua motricidade para fazer danças mais sofisticadas, se ela não tem muito bem trabalhado o caminhar. Então, o exercício do caminhar, né, ele é algo que a gente tem que voltar praticamente em todas as aulas, com exceção talvez de uma ou outra aula que a gente queira, não sei, começar com uma sincronização rítmica, mas eu aconselho para vocês, em nível metodológico, que sempre a gente comece, ou quase sempre, né, a gente comece com variações do caminhar. Por quê? Porque vai nos ajudar a habilitar as pessoas em nível motor para que elas possam realizar as mais diversas danças. Hum? Então, por que que a gente liberou, né, as nossas mãos, né? Qual é a importância disso? Hum? Então, a gente liberou as nossas mãos, né, em nível evolutivo, justamente para utilizar instrumentos, né? Então, a nossa espécie é uma espécie bastante, em nível corpóreo, né? Ela é uma espécie bastante frágil, né? Então, a gente não tem características evolutivas como um maxilar super forte e desenvolvido, uma capacidade de velocidade incrível, garras pontiagudas, ah, capacidade de salto extremamente alta, né? Não, a gente não tem essas características. Então, o que a gente desenvolveu, né, muito forte na nossa espécie, foi a capacidade de utilizar instrumentos, né, e de trabalhar com de trabalhar com esses instrumentos para compensar todas essas dificuldades que a gente teria de sobrevivência por outros sistemas, né? Então, a partir dessa liberação das mãos, né? E é o mesmo o formato das nossas mãos não é exatamente o formato das mãos, é semelhante, por exemplo, as mãos dos símios, mas não é exatamente a mesma forma, porque os símios não conseguem, né, fazer essa oposição do dedo polegar com os outros dedos. Então, essa é uma característica da mão humana, né? E esse movimento sutil de motricidade fina é uma característica humana muito importante. Só que a gente vai ter alguns elementos que são super importantes também para que não está só nessas mãos. A gente já pensa assim, ah, o ser humano conseguiu ficar sobre os dois pés, né, sobre as duas pernas, ele modificou a sua postura corporal por isso, né? E então ele tem as mãos como com uma motricidade fina e como instrumentos muito fortes para trabalhar a confecção, o detalhamento de instrumentos cada vez mais sofisticados, e é isso, né? Só que não é só isso, né? Então a gente vai agregar a esse movimento das mãos a posição dos nossos braços, tá? A posição onde está colocados os nossos braços, os nossos olhos, tá? Que eu já tinha chamado a atenção de vocês lá na carinha do orangotango, né? Que os olhos estão na frente, tá? Não nas laterais. Então, isso faz com que a gente consiga focar no que a gente está fazendo nos braços, nas mãos, tá? Ter uma concentração específica ali, né? E também o movimento do pescoço, que consegue baixar, levantar, né? Esses elementos de movimento, eles são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo.
Ah, Quando uma pessoa tem dificuldade em alguma dessas características, ela vai ter uma dificuldade de desenvolvimento cognitivo, que obviamente pode ser compensado de outras formas, tá? Porque ela tem o aparato neurológico para poder compensar e desenvolver outras formas de desenvolver cognitivamente, tá? Mas vai ter que ser adaptado. Tá? Dentro da nossa, das especificidades da nossa espécie, esses movimentos juntos, eles são fundamentais, tá? Fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. E eles vão fazer com que se formem muitas sinapses, né, no nosso cérebro, fazendo com que a gente tenha cada vez mais capacidade, né, de desenvolvimento cognitivo. Então, o movimento, né, é algo fundamental dentro da nossa espécie, né, para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade cognitiva. E o movimento está extremamente relacionado. A evolução do movimento humano, ela é a evolução da capacidade cognitiva, ela é a evolução da capacidade de se relacionar com o mundo, ela é a evolução, inclusive, da nossa capacidade afetiva, porque está tudo relacionado. Tá? A nossa nosso ímpeto vital está tudo relacionado com o movimento. E daí quero trazer para vocês eu vou sair um pouquinho aqui da apresentação, tá? Porque eu vou ter que habilitar para outro tipo de apresentação, tá? Que eu quero mostrar para vocês um filme, depois a gente volta, eu vou ter que habilitar aqui para que é um filme, tá? Que vai mostrar para vocês, pessoal, o, o movimento de um bebê, tá? Deixa eu só aqui deixar a Glória entrar. E então a gente vai ver o movimento de um bebezinho, tá? No movimento de giro até ele engatinhar, tá? Ele é um vídeo que tem umas coisas escritas em inglês ali, tá? Quem entende inglês pode desfrutar mais ainda desse dado, mas não é importante o que está escrito, tá? O importante é vocês poderem observar essa evolução do movimento, que é uma coisa muito bonita. Né? E vocês vão vendo, então, que dentro dessa evolução do movimento do bebê, né? Aí tem uma característica cognitiva também sendo desenvolvida. E essas etapas são super importantes, tá? Então, eu vou partilhar aqui com vocês, daí eu tenho que habilitar o som, porque senão é isso que não. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos ver se eu consigo botar a tela inteira. Um pouquinho, pessoal, que eu acho que eu não consegui habilitar o som. Não sei se ele já está fazendo automaticamente isso. É que mudou um pouco a. Aqui, compartilhar som. Aqui, o formato do. A formatação aqui do Zoom mudou, e daí eu fico um pouco perdida, ainda não estou habituada. Ok. Então, espero que vocês possam desfrutar aqui do vídeo. Vamos lá.
Tá sem som, Miritz. Mirtz, você está sem som. Sim, eu sei. Eu sei. Obrigada, obrigada. Bom, então, nossa, né? Coisa mais querida, mas a parte mais querido, né? Muito lindo, assim, essa evolução, né? A gente vê que é uma evolução, né? Que existe algo, né? Que a gente está que é uma característica instintiva, né? É uma, é um movimento que ele tem uma característica inata, mas que ele deve ser também aprendido, né? E então, deixa eu só fechar aqui os áudios, que a gente tem alguns áudios abertos aqui, deixa eu fechar. Ok. Então, ah, eu acho que é muito importante. Eu gostei desse vídeo, que é difícil a gente ver resumido assim a questão do movimento, né? Ao menos eu não tenho muito conhecimento de vídeos que tenham essa especificidade de mostrar essa evolução, que é tão importante para a gente da biodança compreender, né? Que esse movimento ele não é assim banal, né? Existe um processo em cima de uma base biológica, instintiva, né? Que te impulsiona para o movimento, existe um processo que deve ser feito de aprendizagem, né? E que vai se confirmando, vai se sedimentando a partir de uma experiência vivida, né? De algo que, é a mesma experiência do movimento que vai fazer com que aconteça. Então, e aqui eu queria entrar assim um pouco num capítulo que eu julgo que é muito importante para a gente entender também sobre os movimentos humanos, que é a questão do trabalho, né? Então, no, nas nossas origens, né, como nossas origens como caçadores-coletores, né, a gente tinha uma variedade de movimentos, né, e o estilo de vida lá dos nossos ancestrais mais antigos, né, dificilmente eles trabalhavam com movimentos repetitivos, com movimentos que são sempre os mesmos, né? Então, acredita-se, né? Como é que se acredita isso? Por estudos arqueológicos, por estudos antropológicos, comparados com culturas caçadoras-coletoras, que os caçadores-coletores, eles têm um estilo de vida que não tem esses movimentos repetitivos que surgem a partir, principalmente, né, que vão se sedimentar muito fortemente no que a gente chama de civilização e a partir, principalmente, do surgimento da agricultura em larga escala, né, onde as pessoas são submetidas a uma carga de trabalho assim muitas vezes extenuante, né? Sempre repetindo basicamente os mesmos movimentos, com posturas que às vezes vão modificar a própria relação com o corpo, né? E vão causar uma série de doenças também, né? Do próprio movimento, porque essa postura em pé, ela é uma postura que nos facilitou para muitas coisas, mas também nos criou uma série de dificuldades que agora, principalmente com a longevidade, né? Quanto mais velhinhos a humanidade vai se possibilitando, mais vão surgindo problemas dentro dos joelhos, dos pés, das articulações, da pelvis, da coluna, né? E tudo mais. Então, e a gente tem essa coisa, né, dos movimentos repetitivos, dos movimentos que são feitos, às vezes, em jornadas de um dia inteiro, sempre o mesmo movimento,
né? Então, isso tem efeitos, esses movimentos repetitivos, eles têm efeitos tanto no nível da nossa corporeidade, em nível de doenças articulares, de doenças nos nossos ossos, na nossa musculatura, lesões, etc., né? Como também vão ter uma consequência psicológica, tá? Porque eu acho que com aquele vídeo que a gente viu anteriormente do bebezinho, a gente vê o quanto o movimento tem uma relação também com o ânimo de viver, com a vontade de estar no mundo, com a vontade de interagir, né? Então, quando surge esses movimentos repetitivos, eles também vão ter um impacto na nossa vida psíquica, isso está relacionado. A gente não faz movimentos repetitivos um dia inteiro sem ter consequências bastante graves na nossa existência. E claro, com o trabalho braçal, todos esses anos, né, que a característica principal foi o trabalho repetitivo braçal, a gente vai ter algumas consequências que são diferentes das que a gente tem hoje, que o nosso trabalho para alguma, ao menos uma parte da população, né? A gente tem agora essas linhas de produção e tudo sendo substituídas por automação, né? Mas também a gente tem algumas características que é a convivência com tela, a postura corporal que a gente tem quando a gente está com as telas, né? Especialmente com o celular, as posturas que a gente fica o tempo todo repetitivas o dia inteiro, né? Com posturas que vão alterar a nossa relação com o mundo. Então, essa dissociação, né? Essa característica do trabalho repetitivo, ela, como assim, nossa espécie não é feita, né? Não, não, o nosso design, a nossa relação com o mundo não é feita para ficar fechado num lugar ou sempre numa mesma atividade repetitiva durante horas, né? Então, como eu disse para vocês, isso tem um efeito muito forte na, na nossa relação com a vida. Isso cria uma dissociação, né, entre o que eu estou fazendo e o que eu sinto. É como que o movimento, quando ele é repetitivo, né, ele se torna automático e a gente já não está mais presente naquilo que a gente está fazendo. E isso, assim, se acentuou muito, né, com um fenômeno lá do início do século XX, né, que a gente chama de Taylorismo ou Fordismo, né? Que foram essas grandes indústrias, né? Com linhas de produção, com linhas onde os trabalhadores, né? Eles faziam sempre o mesmo movimento o dia inteiro. Tá? Isso, inclusive, causava vários acidentes de trabalho, porque a pessoa, de repente, entrava quase num transe, né? Ela não estava mais ali, ela estava lá fazendo o mesmo movimento o dia inteiro. E, além dessa característica, o que acontecia também é que muitas vezes, dentro dessas linhas de produção, o trabalhador era contratado para fazer um determinado trabalho dentro de uma indústria, né? Ele fazia lá, sei eu, apertava o dia inteiro um parafuso, né? E isso que se percebeu, além, né, desse processo absolutamente dissociativo, num nível de eu não estar aqui presente, de um processo de maquinização, de automação do movimento, tá? Por outro lado, também a pessoa nunca tinha ideia do que ela estava fazendo, tá? Então, o processo de alienação ele se completava nisso, porque a pessoa não tinha ideia que ela estava produzindo, lá sei eu, um abajur ou um carro, ou se ela estava produzindo, não sei, um enlatado, né? Ela só fazia aquele movimento o dia inteiro sem ter noção sobre o que ela estava colaborando, o que ela estava construindo. Então, depois, posteriormente, se descobriu que era mais rentável, né?
em nível de não enlouquecer tanto as pessoas e elas terem que não era por bondade, né? Era por não enlouquecer tanto para não ter tantas faltas, tanto adoecimento e perder essa mão de obra barata, né? Então, que era interessante mudar a posição da linha de produção para que a pessoa tivesse ao menos a noção do que ela estava fazendo, tá? Que a falta de noção de como ela estava contribuindo num processo total era uma das coisas mais nefastas desse processo, mas não era a única, né? E daí eu quero passar um outro filmezinho para vocês, vou interromper aqui de novo, que é um filmezinho do Chaplin, né? Uma parte do filme Tempos Modernos, onde ele vai, é uma super denúncia dessa forma de produção, né? O Charles Chaplin é uma pessoa super importante dentro da história do cinema, né? Um comediante, mas não só isso, né? Um artista que questionava a estrutura social da sua época. Então, eu quero passar um pedacinho, tá? Do Tempos Modernos para vocês verem a crítica que ele faz a esta forma de produção, tá? E isso está super baseado na questão do movimento, né? Então, deixa eu voltar aqui para de novo compartilhar com som. Então, vamos ver aqui. Só um pouquinho que não ficou aberto, pessoal. Deixa eu. Se ele abre agora. Ok. Foi. Ok. Ok. Agora sim vai. Deixa eu ver. Vamos lá. Section 5, speed her up, 401. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman.
Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Basta avaliar algumas músicas por dia e você receberá um Pix por isso. Então imagine Ok, pessoal, deixa eu colocar a apresentação de novo aqui para a gente finalizar. Então, eu acho que com toda essa apresentação, essa introdução que eu fiz para vocês, né? Eu acho que a gente pode pensar um pouco, na importância, né, que a biodança tem em nível de, hã, integração do movimento. O que que significa essa integração do movimento, né? Quando a gente refaz a nossa conexão com o movimento, refaz a conexão com a corporeidade, refaz a conexão com o nosso movimento natural, né, que é a proposta da biodança. A gente tem uma melhora no nível de saúde, não apenas na alegria de viver, na disposição de viver, mas na relação com a gente mesmo e a relação que a gente tem com o mundo, né? Então, o que que a biodança busca? A biodança busca a reconexão, né, do movimento como um fenômeno pleno de sentido, né, e que nos remete para a vivência do aqui e agora com intensa conexão, né, com a nossa corporeidade, com a nossa emoção e com a nossa capacidade de pensar o mundo, que isso tudo está interligado ao movimento. Então, na realidade, nós somos porque somos seres em movimento. hum.
Então, a biodança, ela nos traz uma integração que ela está num nível existencial, na nossa capacidade de estar no mundo, né, através do próprio movimento. E é interessante isso, né, porque a gente vê vários sistemas, né, de terapêuticos que estão baseados na palavra, que são maravilhosos, que têm um resultado muito importante, né, e que são necessários também. Aqui não se trata de eh, eh, dispensar as terapias que são verbais, não é isso, né? Não é uma crítica às terapias verbais, mas é um ressaltar a importância da prática de biodança, porque a prática de biodança, ela nos traz, né, uma outra entrada para a reconexão com a vida e reconexão com a nossa integração como pessoa existente nesse mundo, né? eh, para a nossa característica de estar presente, conectados com a gente mesmo, conectados com as outras pessoas e conectados com o mundo onde a gente vive. Tudo isso se dá através do movimento e se expressa também através do movimento. Então, muitas vezes é mudando a forma de eu estar no mundo, de eu movimentar-me no mundo, que eu vou refazer esse caminho de encontro comigo mesmo, de integração comigo mesmo. E esse é o grande potencial da biodança e é a grande sabedoria do facilitador de biodança, né? Entender o movimento humano para o facilitador de biodança é essencial. Não é uma coisa banal, é algo central na nossa prática como profissional. Pois, entendendo o movimento, a gente entende como a gente tem que evoluir nas aulas, né? Para o resgate desse movimento, que é um resgate existencial. Por isso, eu volto a dizer, não adianta, às vezes a gente começa a trabalhar com biodança e a gente quer fazer danças espetaculares, né? Danças assim super desafiantes. Mas a gente não trabalhou com o nosso grupo as danças que restituem os movimentos originários, os movimentos mais básicos. E daí a pessoa não consegue vivenciar aquele movimento mais complexo, né? Então, é necessário a gente ter presente que o movimento em biodança ele deve ser trabalhado progressivamente e a gente tem que entender essa progressividade dessa construção do movimento. Para quem teve no nosso último encontro vivencial, né, quase todos, algumas pessoas que estão entrando agora não puderam participar, mas muitos de vocês participaram, e eu acho que vocês puderam ver, né, que a evolução que eu trouxe naquelas vivências que a gente fez, né, eu parti de coisas muito, muito, muito simples, né? A gente partiu assim, o primeiro módulo praticamente a gente trabalhou sobre o caminhar, depois a gente trabalhou um pouquinho mais segmentares, né? E foi sofisticando progressivamente as danças. Então, essa é uma essência muito importante da construção do movimento. A gente tem que ter essa progressividade, e tem uma lógica nessa progressividade para que ela vá habilitando as pessoas, né, ou reabilitando as pessoas ao movimento integrado, ao movimento não automático, ao movimento pleno de sentido,